aos que caminham a sofrer sem esperança. A esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam. Boa noite, amada igreja do Senhor. Falei até mais forte, coloquei até a voz. Amém. Boa noite. Mais uma semana, mais uma quarta-feira que o Senhor nos presenteia com tantas bênçãos, não é? Quantas bênçãos, quantas são, né? Ah, Daís, mentira, você está falando isso para mim? Peguei o metrô cheio, o ônibus cheio, mas irmãos, vou te perguntar, quanto que você pagou pelo ar que você respira? O quanto que Deus tem te abençoado com a sua família, com a provisão dentro da sua casa, do seu lar, e com tantas bênçãos que Ele já fez, milagres que Ele já fez. Então é motivo de nós agradecermos e também pedirmos ao Senhor: Senhor, abençoe, Senhor, a nossa família, abençoe a minha vida, tenha misericórdia de mim, abençoe, Senhor, a pregação do Evangelho, da Tua Palavra, amém? Vamos começar o culto nessa noite. Você que nos assiste, bem-vindo à nossa igreja. Sinta-se à vontade. Em casa você já está, sinta-se à vontade. Eu te convido a orar. Nesse momento, eleve seus pensamentos ao Senhor. Entregue ao Senhor suas alegrias. Entregue ao Senhor o que te preocupa, as suas preocupações. Que possamos estar agradecendo ao Senhor por esse momento. Amém? Oremos. Pai de amor, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais uma semana, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concede. Obrigada porque o Senhor é Deus presente, Senhor. O Senhor é conosco. O Senhor é bom o tempo todo. Senhor, as suas misericórdias não têm fim. Te agradecemos, Deus, pelas suas obras, pelos seus feitos na nossa vida, Senhor. Muito obrigada por estarmos na tua casa. Muito obrigada por ter enviado Jesus para nos salvar. Jesus que transforma a nossa vida, nos liberta, Senhor, das nossas falhas, dos nossos pecados, do nosso mal, Senhor, do mal que tenta o tempo todo, Senhor, nos atrapalhar a comunhão, nos destruir, nos desanimar, Senhor. Mas em Ti, Senhor, nós somos fortalecidos, em Ti nós somos transformados e nós Te louvamos e Te agradecemos por isso. Abençoe o culto, Senhor, tudo que for lido, os louvores que forem cantados, a nossa irmã, a missionária, Senhor, que o Senhor a chamou, que trouxe essa noite. Conduza a sua filha, Senhor, encha ela, Espírito Santo, de Ti, do Teu poder, da Tua palavra, Senhor, que hoje possa ser uma noite de transformação, Senhor, uma noite que possamos dizer, sair daqui, não, nessa noite eu tive um encontro face a face com o nosso Deus, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Abençoe, Senhor, cada pessoa que assiste, cada família representada, Senhor. O Senhor conhece tudo, e que o Senhor possa estar indo de encontro, e que possamos sempre com fé, Senhor, mesmo com tantos percalços que passamos na nossa vida, mas que esses percalços, essas dificuldades não possam nos fazer nos desanimar, que possamos sempre confiar, Senhor, em Ti, ter fé, aumente a nossa fé, descansar em Ti sempre, 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 Pai. Essa é a minha humilde oração, em nome de Jesus. A amada igreja do Senhor diz: amém, amém. Vamos nos colocar de pé e cantar: Senhor, Senhor, eu vim para Te adorar. Eu vim para Te dizer, Pai, que o Senhor é o meu Deus, és totalmente amável, és totalmente digno. Amém? Vamos estar cantando: vim para adorar-Te. Abre os meus olhos pra ver.
esse Deus é maravilhoso, esse Deus é bom, amém? Por isso nós estamos aqui, que Deus de amor, né? Quem seria capaz, né, de dar o seu filho, né, no lugar de talvez pessoas que você olhe, não, essa pessoa não merece, essa pessoa é muito ruim. Mas Deus amou a todos, Deus nos regenerou, Ele nos tirou do império das trevas e nos conduziu para o seu reino de luz através do seu Filho, amém? Nós estávamos separados, longe de Deus, o pecado, mas através de Jesus, nós conseguimos sim, o sangue dele nos lava, nos redime, amém? Limpa de todo pecado, de toda acusação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Em Cristo Jesus nós somos nova criatura. Quantas vezes a gente fica assim, pensando, eu preciso disso, eu preciso daquilo, para estar aos pés do Senhor. Não, venha como estás. Quando Jesus esteve aqui na terra, as pessoas o procuravam e falavam, Senhor, eu quero que me toque, eu quero que me cure, Senhor. Eu quero que o Senhor ressuscite. Então vamos confiar no Senhor, amém? Vamos estar fazendo uma leitura bíblica que se encontra lá em 1 João, capítulo 1, do 10 ao 18. Vamos ler todos em uma só voz, bem animados. Vamos lá, povo de Deus, povo que vai morar no céu. Lendo bem bonito, vamos lá? A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de pai humano. O próprio Deus é que foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina. Natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mais e mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do amor, com as bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Te convido, se você ainda não vive a plenitude desse amor, do amor que vem de Deus, que você possa estar vivendo esse amor, amém? Esse amor que vem do nosso Senhor, esse amor que enfrentou tudo e todos por mim e por você, amém? Nós vamos estar agora louvando ao Senhor, agradecendo a Ele e também falando, Senhor, como hoje é o nosso culto de oração e também o culto de missões, nós vamos estar cantando, Senhor, nós entregamos tudo a Ti. Eu entrego a minha vida, entregue o seu coração se você ainda não entregou. Vamos, entregue as suas questões. Vamos estar entregando tudo ao Senhor. E você em pensamento, se você já quiser fazer esse cântico, a sua oração, entregando sua família, entregando alguma questão que te preocupa, orando também pela vida dos nossos missionários, da nossa missionária. Vamos adotar ela, irmãos, igreja. Vamos adotar mais uma em oração, amém. Vamos estar sustentando, amém. Você que nos assiste também, vamos, assim como Jesus nos amou, vamos também amar uns aos outros, amar os nossos irmãos. Nós sentimos falta de tantos que não estão aqui, nossos familiares, orando uns pelos outros, amém. É mandamento do nosso Senhor, orai sem cessar, orar o tempo todo, amém. Nós possamos estar sempre buscando ao nosso Deus. Entrego a Ti a minha oração, amém. Entrego a Ti
Nesse mesmo... Só o refrão, só o refrão. Ele vai estar vindo, vai estar trazendo a mensageira dessa noite, a missionária Joyce. Deus abençoe, a igreja pode se sentar. Amém. Que o Senhor possa continuar, né, enchendo o nosso coração com a sua palavra. Amém? Boa noite, querida Igreja de Cristo. Boa noite, os irmãos que estão acompanhando no nosso canal, no YouTube. Deus abençoe a vida e a família dos irmãos. Vamos estar orando pela nossa missionária Joyce, que vai estar falando do amor do Senhor nesta noite para nós. Excelso Deus, querido Pai, obrigado pela vida da tua serva, também do seu esposo, que incansavelmente tem trabalhado, Senhor, na revitalização de igrejas. Continue usando a tua serva, o teu ministério, como instrumento, como ela tem sido em tuas mãos para nós nesta noite. Obrigado, Deus, pela sua família. Obrigado pela dedicação da Junta de Missões Nacionais, que tem cumprido o chamado na vida de tantos missionários, como também na vida da Joyce e também do seu esposo Gabriel. Continue usando o teu servo como instrumento aonde eles estiverem, no nome de Jesus. Nós pedimos essas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querida irmã, fica à vontade, tá? Graça e paz, irmãos, amém? Amém? Já vou começar pedindo desculpa pela minha voz, que não está muito boa hoje. Estou meio gripada, tossindo um pouquinho, mas creio que Deus vai falar muito aos corações de cada um nessa noite. Que Deus possa usar a minha vida, apesar das limitações físicas e em todos os aspectos, né? De ser humano, nós temos limitações, mas que o Senhor possa falar, que o Senhor seja o centro nessa noite, amém? Eu quero começar passando o vídeo para que os irmãos conheçam um pouquinho do trabalho que eu e meu esposo a gente está realizando lá na Bahia. Eu estou na Bahia agora, em Barreiras, e esse vídeo foi um vídeo que Missões Nacionais preparou para a campanha mesmo, né? Durante a campanha tem aqueles vídeos de ênfase, e esse foi um dos vídeos preparados por Missões Nacionais. Tá?
Pode passar, pastor. Temos levado as boas novas de salvação para o interior da Bahia, pois temos a convicção de que só Jesus Cristo salva. Quando nós chegamos, nós nos deparamos aqui com uma igreja, a Igreja Batista da cidade, e nós tínhamos o desafio de revitalizar a igreja, de reabrir as portas. A primeira estratégia que nós utilizamos ao chegar aqui foi a oração. Deus foi nos dando estratégias para alcançar essa comunidade. Fomos conhecendo as pessoas, desenvolvendo relacionamentos discipuladores, iniciando pequenos grupos multiplicadores, antes de reabrir propriamente a igreja, porque a gente entende que esse não era um trabalho simplesmente de abrir o templo, mas de alcançar vidas nesse lugar. Para a honra e glória do Senhor, a revitalização da Igreja Batista da cidade tem sido uma bênção. Pessoas têm sido salvas aqui, batizadas. A gente tinha que ir para outras igrejas, tinha semana que tinha carona, tem semana que não tinha. Aí ficava difícil, aí Deus enviou os missionários que melhorou e tudo. A nossa rotina consiste em visitar as pessoas, realizar estudos bíblicos, PGMs. Nós vamos até as pessoas, não esperamos simplesmente que elas venham até a igreja, no Vida na Vida, para multiplicar discípulos nesse lugar. Nós queremos que a igreja seja também uma igreja missionária, com cerca de 20 membros. Nós conseguimos, unidos em um propósito, alcançar o valor de R$ 4.513,75. Deus quer que nós demos o melhor para Ele. Na sua realidade, dê o seu melhor, envolva, faça a campanha e você verá grandes coisas que Deus há de fazer através da vida de vocês. Você também pode multiplicar discípulos aí mesmo, de onde você está. Faça o mesmo que as MCM fizeram na CIB de Fragoso. Elas não puderam vir para o campo missionário, mas estão sempre em oração e levantam recursos para que a obra missionária continue. Uma igreja pode se envolver com missões de diversas maneiras. Através das organizações missionárias, embaixadores do rei, a organização de homens, das crianças, das mensageiras do rei e a MCM. Todos esses setores ajudam a promover missões na igreja. Além disso, a MCM também tem assinatura de pães, além de ofertas dos dias especiais. A MCM sentiu o desejo de contribuir através do PAN de um casal lá em Poços de Calda, em Minas Gerais, Rondinelli e Érica. Nós fazemos bazar, cantinas, nós fazemos assim um evento, tipo um chá à tarde. Cada uma das irmãs contribui na chegada e esse valor a gente reverte em oferta para missões. É que nós não podemos estar lá, mas nós sabemos que o valor que a gente envia está ajudando de alguma forma a levar Cristo às pessoas. Esse trabalho de missões, que é você se colocar no lugar do outro, e você cumprir o ID de Jesus, o ID que Jesus mandou. Porque se eu não posso ir, eu posso orar e eu posso ofertar. Ofertando, eu estou ajudando muitas almas a se renderem aos pés do Senhor. E esse é o nosso objetivo. Eu acredito que qualquer cristão, em qualquer parte do mundo, pode fazer o que nós fazemos aqui, que é levar o Evangelho de Cristo a muitas pessoas e a muitas mulheres. E também a contribuir com missões. Podemos também estar participando de missões, visitando o campo, como já aconteceu algumas vezes, e nos trabalhos evangelísticos locais também. Nós estamos, desde o início, participando do projeto de implantação de igreja lá em Canoas. E finalmente a igreja foi implantada, comprou a sua propriedade, construiu o templo, né? No final do ano passado foi organizada a igreja. Assim também como em outros campos temos participado. Então é uma maneira muito prática, né, da igreja estar cooperando, avançando em lugares tão distantes que ela por si só não poderia ir. E vai através da obra de missões. Então, evidentemente, sem deixar a oportunidade de fazer missões na própria localidade, no bairro, onde a igreja está instalada, mas esse trabalho organizado, esse esforço organizado
através das nossas juntas de missões, é muito importante. E daí a minha palavra no sentido de que todos nós, pastores, possamos estar engajados nesta obra de missões, motivados e motivando as nossas igrejas. Eu já matei uma galinha, mas nunca ia me imaginar matando uma galinha. Foi lá no sertão, na roça, que a gente aprendeu a matar galinha. Então, assim, coisas pequenas, assim, mas da cultura, que eu olhei assim, eu pensei, Senhor, isso não faz parte daquilo que eu tinha me imaginado no futuro, mas que Deus tinha um propósito para mim e me levou para esse lugar completamente diferente daquilo que eu esperava. E essa mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, nessa noite, fala justamente sobre isso, vivendo os propósitos de Deus. Todos que estão aqui nessa noite têm um propósito. Deus quer usar a sua vida. Não existe uma criança, ela é jovenzinha demais, é muito pequenininha, ou um idoso, já passou da idade, a ponto de dizer, não, essa pessoa aqui não pode ser usada pelo Senhor. Essa pessoa aqui ela não está na idade, ou já passou da idade. Não existe, porque não existe limites para o agir de Deus. Ele quer usar a sua vida, Ele tem um propósito para você na fase em que você se encontra hoje, na idade que você está hoje, na maturidade que você está hoje. Então, eu quero falar justamente sobre isso. E pode ir passando os slides ao longo que eu for falando. Vivendo os propósitos de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto, Atos 16, do 6 ao 10. Nós vamos ver um homem que viveu os propósitos de Deus. Ele tinha outros planos, mas Deus o guiou para algo diferente e ele obedeceu à voz de Deus. Esse homem é Paulo, missionário, um grande missionário. Atos 16, do 6 ao 10. Enquanto os irmãos vão encontrar... Amém? Acho que todo mundo já achou. Vamos lá. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor, obrigada pela sua palavra, Senhor, obrigada por essa oportunidade de compartilhar o testemunho missionário, de compartilhar essa mensagem bíblica que o Senhor falou ao meu coração. Eu oro para que possa falar os corações de cada irmão aqui presente. Abra, Deus, os corações, que possa gerar um desejo ainda maior de fazer mais para a sua obra, de estar ativo, falando de Jesus para outras pessoas. Ó Deus, de estar atento à sua voz, ao propósito que o Senhor tem para a vida de cada um. Usa-me, Senhor, apesar das minhas limitações, apesar das minhas fraquezas, dos meus pecados, Senhor. Que a sua palavra seja o centro nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nesse texto, Atos 16, Paulo está na sua segunda viagem missionária, agora com a sua dupla Silas. Eles estão com o objetivo nessa segunda viagem de ir para a região da Galácia, que era a região que havia sido plantada as igrejas na primeira viagem, quando Paulo foi com Barnabé, a sua primeira dupla missionária. E a ideia de Paulo era visitar essas igrejas, esses irmãos que eles haviam alcançado, fortalecê-los na fé, depois ir em direção acima da Galácia, que era a região da Ásia, avançando, expandindo, compartilhando o Evangelho. Porém, Paulo tinha todo esse cronograma para aquela segunda viagem, todo aquele objetivo, mas Deus,
impediu Paulo de viver aquele objetivo dele. Ele vai lá naquela visão, lá no versículo 10, vocês vão ver, na visão de Paulo, ele diz assim, ó, passe a Macedônia e ajude-nos. Ou seja, Deus estava direcionando Paulo para ir para outra região, completamente diferente daquilo que ele tinha planejado. E naquele momento que Paulo recebe aquela ordem de Deus, através da visão, ele obedece. Ele não bate o pé, não, Deus, já está tudo organizado, eu sei fazer desse jeito aqui que eu faço, está aqui do meu jeito. Não, ele entendia algumas coisas. Primeiro, ele entendia que quem fazia a agenda dele era Deus. Paulo entendia assim, ó, o dono da minha agenda não sou eu não mando em nada, quem faz a minha agenda é Deus. Se Deus não estiver comigo, aonde eu me proponho, aí não vai acontecer nada. Não vai gerar salvação, não vai ter nenhum tipo de retorno, de fruto. E outra coisa, Paulo entendia que o dono da obra era Deus. Ele só era um instrumento, ele só era uma parte dessa obra que Deus ia fazer, mas o dono, o líder, o comandante era Deus. E ele era apenas um servo que deveria se submeter ao dono da obra. Paulo era apenas um servo. Então, por entender tudo isso, Paulo obedece a Deus. Ele diz assim, não tem o que eu posso fazer. Eu não vou bater o pé no meu planejamento. Eu vou viver os planos de Deus para a minha vida. E quando eu entendi que Deus queria me direcionar para o sertão, eu falei, Senhor, eu estava fazendo faculdade, eu entendia que eu ia deixar minha família, né? Então eu tinha aquele sentimento de vou ficar muito distante da minha família. Mas eu entendi assim, o Senhor está me direcionando para esse lugar. Será que não tinha pessoas para serem salvas na região aqui da Ásia, onde Paulo estava planejado de ir? Claro que tinha. Deus queria alcançar todo mundo. Será que não tinha ninguém para ser salvo em Angra dos Reis, onde eu estava morando? Claro que tinha. Muitas pessoas, existem muitas pessoas. Mas Deus queria que Paulo fosse para outro lugar. E Deus queria que eu fosse para outro lugar. Não cabe a questionar. Mas por quê? É simplesmente obedecer. Talvez Deus tenha um plano, Deus tenha um propósito na sua vida diferente daquilo que você planejou. Talvez é algo que Deus está te direcionando a fazer. Então que você possa estar atento à voz de Deus. A primeira coisa que Paulo precisou para viver os propósitos de Deus, primeira coisa, reconhecer a voz de Deus. Paulo ouviu, reconheceu, entendeu que era Deus falando com ele. Para a gente entender a voz de Deus, a gente precisa ter relacionamento com Deus. Então, Deus tem um propósito, isso é um fato inegociável. Deus tem um propósito, Ele quer usar a sua vida. Agora, você precisa reconhecer a voz de Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Quais são os próximos passos? Agora, eu cheguei numa fase da minha fé. O que mais Deus quer de mim a partir disso? Quais são os próximos objetivos de Deus para a minha vida? Reconhecer a voz de Deus, a gente precisa reconhecer. E aí, eu queria passar algumas fotos, pode passar? Quando eu fui para o sertão, foi o que aconteceu, que eu falei com os irmãos, né? Tive contato com a cultura sertaneja, uma coisa diferente do que eu vivia. Matar galinha, aí na hora de matar a galinha, chama a menina do Rio, que eu era a única menina, a única pessoa da turma que era do Sudeste, o restante era tudo nordestino. Ou seja, os nordestinos já sabiam o que era matar galinha, o que era capinar um lote. Agora eu não sabia como é que funcionava esse negócio. E aí, na hora de matar a galinha, chama a menina, aí me deram uma faquinha lá, meus irmãos, que não estava muito amolada não, estava mais ou menos, e foi eu lá no pescoço da galinha. E aí, na hora de capinar, pega lá a enxada, a mão da menina aí do Rio está muito fininha, bota ela para capinar, para ver se dá uns calozinhos na mão dela, para saber como é que o povo sertanejo, como é que é a mão do sertanejo. Mulher ou homem, todo sertanejo pega na enxada, não tem essa besteira não. Então eu precisava ter contato com a cultura, para quando eu chegasse lá na comunidade sertaneja, não ficasse aquela distância cultural. Aquela coisa assim, parece que eu sou um ET, de outro mundo. Não, no treinamento
Eu fui para o treinamento de 3 meses. Esse treinamento, se você não é sertanejo, você vai virar sertanejo. Se você nunca teve contato com a cultura nordestina, é ali que você vai virar nordestino. E foi o que aconteceu. Até um pouquinho do sotaque eu peguei. E fala mulher, não sei o quê, mas mulher, o povo sertão fala assim, tudo é mulher. Ô homem, não sei o quê, não precisa você falar nem o nome da pessoa. É mulher ou homem, tá bom, não precisa nem decorar o nome. E aí, comecei a participar, a entrar. E depois dos 3 meses, foi eu com a minha dupla para o campo missionário. Esse era o campo que eu fui, Juazeiro da Bahia. Fala a divisa, Juazeiro e Petrolina. Estava eu lá em Juazeiro da Bahia, conhecendo as pessoas, plantando uma igreja, começando relacionamentos, falando de Jesus. Fizemos PGM, esse grupo aqui era o nosso PGM na roça. E na roça é assim, você bate na porta, a pessoa não precisa nem conhecer você, nunca te viu na vida, mas abre a porta, manda você sentar no sofá dela, toma um cafezinho, um biscoito, uma bolacha, né, que o povo fala bolacha lá, e você come um cuscuz, e você conversa como se fosse o melhor amigo daquela pessoa. Só depois que a pessoa vai perguntar, de onde que tu é mesmo? E aqui no Rio de Janeiro você faz isso? Tu abre a porta para a pessoa que você nunca viu na sua vida, manda a pessoa sentar no seu sofá, e tu entrega um cafezinho na mão dela, para depois você saber o nome dela, da onde ela veio, quem é a família dela. Eu nunca vi, eu mesmo nunca tinha tido essa experiência. Isso não é normal aqui no Rio de Janeiro, você abrir a porta para qualquer um. Mas no sertão, ninguém nunca tinha ouvido falar de mim, mas eu estava no sofá da pessoa conversando. E é muito bom. O povo acolhedor, o povo do sertão é muito acolhedor. E aí, nesse período em que eu estava lá, eu conheci o meu esposo, né? O Gabriel Lamoso, pode passar. Ele foi para o treinamento radical também. Eu já estava como missionária no campo e ele foi para o treinamento. Passar esses 3 meses, como eu falei, matando galinha e comendo bode. Quem já comeu bode? Já comeu bode, o pastor já comeu bode, gente. Vocês têm que experimentar o bode. E aí, ele entrou para esse projeto também e lá a gente se conheceu. Deus uniu os propósitos, Deus uniu porque nós tínhamos o mesmo objetivo, né? Nós queríamos viver para missões, fazer isso no sertão, plantar igrejas. Esse era o nosso sonho, nosso objetivo. Deus foi unindo aí os propósitos e em 2020 nós nos casamos. Então, recebemos um novo desafio. Uma vez casados, agora formamos uma nova dupla, né? Eu deixei lá minha amiga lá em Juazeiro, aqui é eu em Juazeiro e o Gabriel em Barreiras, tá? Ele fez o treinamento e foi para o campo dele, com a dupla dele. A gente foi nesse relacionamento à distância, meus irmãos. Era Bahia, eu em Juazeiro da Bahia e ele em Barreiras na Bahia. Aí você pensa assim, é tudo Bahia. 1000 quilômetros de distância. Dentro da Bahia, a Bahia parece que tem um outro país dentro dela, que ela é muito grande. Então, 1000 quilômetros de distância entre eu e o Gabriel. E a gente conversando, né, por telefone. Em 2020, nós recebemos um novo desafio, a revitalização da igreja. O pastor está nesse processo aqui, né, de uma revitalização também. Esse processo de reerguer, de alcançar vidas nesse lugar. Nós chegamos lá em Barreiras, para revitalizar, nós tínhamos esse mesmo objetivo. Uma igreja que ficou fechada por 2 anos. Portas fechadas, sem nenhum trabalho. E aí nós recebemos esse grande desafio e perguntamos, ok, quantos membros tem a igreja? Para a gente já ir pensando, organizando a mente. Eu e o Gabriel não temos experiência. Não tínhamos e não temos ainda, somos jovens, começando agora. E aí, vou beber uma aguinha, peraí. Me desculpa, meus irmãos. E aí, meus irmãos,
nós perguntamos, quantos membros tem a igreja? E aí eu pergunto para vocês, quantos membros os irmãos acham que tinha? Quero que todo mundo fale aí um palpite. Vamos ver quem vai dar mais. Quem vai acertar? Quantos membros tinha a Igreja Batista da cidade? O que você acha, meu irmão? 2. Quem dá mais? 10, 2. Irmão. 2, 5, 10. Eu fui numa igreja que um irmão acertou. Ele falou assim, ó, tinha 100 membros. E aí eu tinha 100 membros, muito bem, estava sem ninguém. A igreja estava sem ninguém. Só tinha espaço vazio. Só tinha, o ser vivo que tinha lá. Tinha umas baratinhas, uns ratinhos passando pelos cantos. Era poeira para todo lado. Irmãos, olha o que tinha, olha como estava a igreja quando nós chegamos. Pode passar. É um videozinho, viu, pastor? Não sei se vai... a Igreja Batista da cidade. Só tinha ali uma estrutura. Tinham as paredes, né? Tinha até uma boa estrutura a igreja. Mas não tínhamos membros. A igreja estava fechada por 2 anos. Pode passar que tem uma imagem do anexo da igreja. Então, essa imagem da igreja por dentro, olha o espaço da igreja. Aqui é o lado de fora. Aqui temos várias salinhas. O andar de cima tem um espaço, um salão de festa. Olha só, tudo isso fechado, 2 anos. Porque o pastor que passou anteriormente fez várias coisas erradas, que sujou ali o nome da igreja, do evangelho. As pessoas passavam, olhavam para o templo. Isso aí tem que ficar fechado mesmo. Isso aí não é igreja, não. Isso aí não é coisa de Deus, não. E esse povo aí, e falando mal da igreja, e tanta coisa ruim que aquela igreja trazia de memória para as pessoas, porque foram muitos escândalos. Então, tínhamos ali uma igreja, um templo fechado, sem irmãos. Não tínhamos uma igreja, porque as igrejas são as pessoas. Mas nós tínhamos ali a missão de revitalizar, fazer com que aquela igreja que estava morta, agora pudesse ter vida, pudesse levar salvação àquele povo que estava lá. E aí a primeira coisa que nós fizemos, Senhor, nós não sabemos o que fazer. Quando a gente não sabe o que fazer, o que a gente faz, meus irmãos? A gente ora. E quando a gente acha que sabe o que fazer, a gente também tem que orar. Porque às vezes a gente acha que sabe alguma coisa, mas não sabe nada. Está na direção errada, né? Paulo aqui achava que tinha todo o cronograma correto, mas não tinha não. Deus estava mandando ele para outro lugar. Então a gente precisa ser sensível à voz de Deus. Então, além de ser sensível à voz de Deus, para que a gente possa viver os propósitos de Deus, nós precisamos ter total dependência de Deus. Então, segunda coisa, ter total dependência por meio da oração. Quando Paulo chegou, olha aí o versículo 13. Quando Paulo chegou na região de Filipos, a primeira coisa que ele fez foi, no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Ele pisou em Filipos, um lugar que ele não tinha planejado de estar, e foi para o lugar de oração. Porque ele sabia, se eu não for para o lugar de oração, não sei nem por onde começar, não sei nem o que eu vou começar a fazer aqui. Por quê? Qual era a estratégia de Paulo? Quando ele chegava no lugar, ele ia para a sinagoga. Aos sábados, ele tinha aquela oportunidade de pregar, ele era um fariseu. As pessoas davam a oportunidade da palavra. E ele falava de Jesus. Só Jesus Cristo salva. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele pregava Jesus para aqueles homens na sinagoga. Mas em Filipos não tinha sinagoga. Ele estava em uma outra região que não tinha. E agora a principal estratégia dele não vai acontecer. Aquela coisa que ele se apegava talvez, né? Essa é a minha estratégia missionária. Mas não ia acontecer lá, porque não tinha sinagoga. Ele foi
para um lugar de oração. E, meus irmãos, quando nós chegamos, pode passar, a primeira coisa que nós fizemos é: Senhor, nós não sabemos o que fazer mesmo nesse trabalho. Nós fomos para a caminhada de oração. Andamos o bairro inteiro. Nós estávamos ali num bairro, e esse bairro, a Igreja Batista da cidade precisava ali, o nosso objetivo é que ela fosse uma igreja forte, uma igreja missionária, que através dessa igreja forte, toda a zona rural ao redor pudesse ser alcançada. No Nordeste é assim, toda cidade tem muitos povoados ao redor. Esses povoados são ali as zonas rurais, que muitas dessas zonas rurais não tem uma igreja evangélica. Não é batista que eu estou falando, é uma igreja evangélica. Muitas delas só tem uma capela católica. Então a gente precisa chegar na zona rural. Mas Missões Nacionais entendeu que se tiver uma igreja forte num bairro, numa cidade, que ao redor dessa cidade tem muita zona rural, qual é a tendência? Que vai alcançar muitas zonas rurais ao mesmo tempo, porque essa igreja forte vai entrar lá e vai entrar com o evangelho. Muito melhor do que botar um casal ali numa pequena zona rural, somente. Então, nós estávamos ali para isso. A igreja não tinha membro nenhum, não tinha ninguém. A gente precisava que essa igreja fosse uma igreja missionária, forte. O que nós vamos fazer, Senhor? Vamos orar. Vamos orar e pedir a direção do Senhor. Porque o inimigo vai colocar dificuldades, pedras no caminho. Já tínhamos várias. Primeiro, a igreja é uma igreja mal falada na comunidade. Ninguém gostava da Igreja Batista da cidade. Por quê? Muitos escândalos. Segundo, 2020 estávamos na pandemia. Se na cidade já é difícil o povo abrir a porta para te chamar para tomar um café sem te conhecer, na pandemia, então, piorou, não foi? Então, a pandemia, a igreja não tinha a amizade das pessoas. Eu e Gabriel não conhecíamos ninguém, não temos parentes em Barreiras, não conhecemos, agora conhecemos muita gente, mas na época não tinha ninguém que a gente conhecia. E estávamos cheios de situações que poderia dizer assim, ó, não vamos continuar, não vai dar certo, melhor deixar do jeito que está. Vamos começar em outro lugar, que não tem história antiga, ruim, né? Vamos começar em um lugar novo. Mas Deus tinha planos para aquele lugar. Amém? E Deus estava usando também vocês, meus irmãos, quando vocês oram por missões. Vocês estão orando pela Joyce e o Gabriel que estão em Barreiras, mesmo sem conhecer a gente. Nunca ouviu falar da Joyce e o Gabriel, nunca ouviu falar de Barreiras, mas quando vocês oram, Senhor, alcança o nosso Brasil, Senhor, com a salvação, alcança o Nordeste. A oração de vocês estava chegando lá e Deus estava dando respostas para a gente do que fazer. Quando Paulo chegou, ele orou. E olha, pode passar. A terceira coisa, Paulo viveu desafios, lutas. Ué, mas Paulo não estava no centro da vontade de Deus? Não foi Deus que mandou ele para lá? Ele tinha outro planejamento, Deus não mandou ele para Filipos. Era para ser tudo perfeito, maravilhoso. Não era para dar nenhum probleminha. Mas não foi isso que aconteceu. Olha só, Paulo foi para um lugar de oração, encontrou Lídia. E lá, Lídia entrega a vida para Jesus. Paulo colhe o primeiro fruto. Não estava no planejamento dele. E aí, indo para um lugar de oração de novo, versículo 16, Paulo encontra uma mulher endemoniada. E ele, em nome de Jesus, liberta aquela mulher. E a mulher, agora não é mais aquela mulher endemoniada, agora ela está liberta, está livre daquele demônio. Então, mais um fruto foi colhido, uma mulher liberta. E depois, por causa da mulher liberta, eles são colocados na prisão. Aquela história que vocês já conhecem, Paulo e Silas na prisão. E aí, por causa daquela mulher que eles libertaram, ele foi para a prisão. Mas na prisão, o carcereiro entrega a vida para Jesus. Paulo estava no centro da vontade de Deus, mas viveu prisões, açoites, dificuldades. E dentro das dificuldades, Paulo colhe frutos. Aquele carcereiro, a Lídia, a mulher que foi liberta. E quando ele sai da prisão, no versículo 40, vocês vão ver, Paulo vai ao encontro de Lídia na casa dela
E ele encontra irmãos. Que irmãos são esses? Era uma igreja plantada naquele lugar, na casa de Lídia. Uma igreja começa. Então, olha quantos frutos. Estava no plano de Paulo plantar uma igreja em Filipos? Passar por tudo isso? Não, estava nos planos de Deus. Porque Deus é o dono da obra, era Deus que fazia a agenda. E olha só, meus irmãos, nós temos colhido muitos frutos lá em Barreiras. Pode passar. Quando chegamos, depois da oração, fomos entregar cartas. Por quê? A gente sabia que bater de porta em porta não ia funcionar. As pessoas não iam receber. Pandemia, as pessoas estavam com medo. Então a gente escreveu uma carta, falando sobre a carta de amor de Deus. Falando sobre o maior amor que nós já recebemos. E colocamos o nosso número, dizendo assim, ó, se você quer uma oração, uma vez que, ó, muitas pessoas estavam perdendo familiares. Quantos não queriam uma oração? Se você quer uma oração, entre em contato com a gente. Nós somos missionários que chegamos aqui no bairro. E assim, a gente queria o quê? Que as pessoas conhecessem a gente. E depois, que tivesse um contato, né? Mandasse uma mensagem para o nosso celular. Então, nessas entregas de cartas, nós tivemos uma surpresa. Pode passar. Nós conhecemos o seu Onofre. Olha esse nome, grava esse nome. Seu Onofre. Sentadinho na porta de casa, ele tem uma paralisia de um lado porque ele sofreu um AVC. Então ele fica só sentadinho ali, olhando o movimento, sem muita perspectiva. A família não tem aquela atenção, aquele carinho. Para você ter uma ideia, coisas básicas como uma água filtrada, eu e Gabriel que leva para ele, na casa dele. Porque os familiares, lá não tem água filtrada, mas eles também não se preocupam de promover isso para ele, né? Por causa dos problemas de saúde. Para você ter uma ideia, quem pega o salário do mês do seu Onofre é o Gabriel. Ele confia mais na gente do que... E não tem nenhum familiar, nenhuma pessoa que ele pode confiar que pode fazer uma coisa dessa. E a gente, né? Quantos familiares, uma pessoa às vezes até que não é nem tão próxima, mas que está disponível para ajudar a gente numa coisa dessa. Seu Onofre não tem nem isso, nenhuma pessoa para isso. Uma água, um dia desse ele chegou, Gabriel, estou com tanta vontade de comer um bolo. Se eu te der um dinheiro aqui, você não compra um bolo para mim ali na frente? Não, um bolo. O Gabriel foi lá, pegou o dinheiro e comprou o bolo para ele. Sabe, pequenas necessidades da gente. E ele não tinha ninguém para contar. Sentado na porta de casa, nós entregamos a carta. E além da carta, ele quis ouvir mais. Então a gente ficou falando com ele. E depois a gente ofereceu um estudo bíblico. E ele aceitou esse estudo bíblico. Então, ó, toda semana, a gente não tinha lugar nenhum para ir ainda. A gente só tinha caminhada de oração e ir na casa do seu Onofre. Caminhada de oração e ir na casa do seu Onofre. E lá, ele, fazendo os estudos bíblicos, meu esposo perguntou, seu Onofre, você deseja tomar a decisão de entregar sua vida para Jesus, seu Onofre? Ele quer ser o seu amigo, aquela pessoa que você pode contar, ele está com você, ele que enviou a gente para falar com você, seu Onofre. Você quer entregar sua vida para Jesus? E ele falou, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero. A sua oração abençoou o campo missionário, Senhor. A sua oração chegou lá no seu Onofre, porque ele entregou a vida para Jesus. E o seu Onofre começou a caminhar com Jesus. Depois vocês vão ver o que aconteceu mais para frente. Mas pode passar. Olha os frutos que nós temos colhido. As crianças. Nós passamos na rua, vimos um monte de criança. Quantas crianças tem aqui nesse bairro? É um bocado. Deve ser um bocado, porque o povo sertanejo gosta de fazer menino. Aqui também eu acredito que o povo aqui gosta de fazer menino. Era muita criança na rua. E a gente ficou assim, o que a gente vai fazer? Como aproximar dessas pessoas, dessas crianças? Começamos a brincar com elas. Elas estavam brincando de pique-esconde, tá? A gente lá brincando de pique-esconde também. Estava brincando de queimado, a gente entrava na brincadeira. E meu esposo subia em árvore para se esconder. Um homem desse tamanho, um homenzão enorme. E se escondendo em árvore e brincando. E depois de tudo isso, pode passar, pastor. A gente chegava para as crianças e falava assim, agora eu posso contar uma história para vocês? Então, ó,
A gente não chegava já, acabou a brincadeira, eu queria falar um negócio. Alguém ia dar atenção se a gente falasse, para tudo. Ninguém ia parar. Mas a gente brincava com as crianças primeiro e depois, posso contar uma história para vocês? Sentava todo mundo no chão, criança não tem besteira com nada, criança senta no chão e come terra, não tá nem aí para nada. Sentava no chão e ouvia a história bíblica que eu tinha para contar naquele dia. Toda quarta-feira a gente ia para a rua, brincava e depois contava história. Foi aí que a gente começou o PGM, pastor. PGM na rua, o PGM das crianças, toda quarta na rua, pode passar. E aí, iniciamos também na roça. Lembra que eu falei? Estamos na cidade, mas a zona rural tá ao redor da gente. Nosso objetivo é zona rural também. Então a gente foi para a zona rural, ajudar os missionários ali e começamos PGM, pode passar. E aí, os pais das crianças ficavam de olho. O que eles estão contando para os meus filhos? E assim, por causa que eles estavam ao redor, a gente começou a fazer amizade com esses pais. Amizade mesmo. E conversar, e chamar, e convidar para, de repente, tomar um café. Essa amizade foi se fortalecendo. E a gente começou a fazer o PGM dos adultos. Como? Esse PGM? Com os pais das crianças. E quem estava lá também? Seu Onofre. Com a muletinha dele, com toda a dificuldade para andar, porque é um passinho bem lentamente, um passinho por vez, mas ele não media esforços. Às vezes a gente tem tudo e a gente bota dificuldade para tudo também, não é verdade? Mas seu Onofre lá, com toda a dificuldade que ele tinha, caminhando lentamente, toda quinta-feira com a gente no PGM. PGM dos adultos, PGM Alfa. Volta só um pouquinho. PGM começou assim, pouquinhas pessoas, uma família. Mas depois, essa outra foto, já tinha mais pessoas. Porque as pessoas começaram a se achegar. Depois de tudo isso, pode passar, pastor? Nós, finalmente, reabrimos o templo. Então, olha só. Chegamos em agosto. A gente só foi reabrir o templo da igreja em novembro. Dia 7 de novembro. Não chegamos já abrindo, porque ninguém ia entrar. Ia ficar eu e meu esposo. Ele pregando e eu assistindo. Eu cantando, tocando violão e ele sentado me ouvindo. Não ia ter culto. Ia ser só eu e ele. Porque as pessoas não tinham interesse de entrar naquela igreja. Mas depois de tantos relacionamentos feitos, a igreja já estava aberta. A Igreja Batista da Cidade, em agosto, já tinha reaberto. Aonde? Na rua. A Igreja Batista da Cidade estava na rua com as crianças, estava nas casas com os adultos. E depois disso a gente conseguiu reabrir o templo e as pessoas entraram no templo. Pode passar. Começamos o trabalho. Agora, antes disso, olha o que aconteceu com o seu Onofre. Tem como você dar o play aí, pastor? Olha que coisa linda. Com toda a dificuldade dele, meus irmãos. Ele falou assim, você falou que depois que aceita Jesus tem que batizar. Nem que bote 10 pessoas para me afogar naquela água, mas eu vou. Olha lá a dificuldade, mas ele queria passar por esse processo maravilhoso, olha. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Olha só, a salvação chegando nessas pessoas, elas estavam sem esperança. Seu Onofre aí, ele agora pode dizer assim, eu tenho um verdadeiro amigo. Jesus é meu melhor amigo. Mas além de um melhor amigo, eu ganhei uma família, a família Batista da Cidade. Porque não é só eu e Gabriel que cuida do seu Onofre, os irmãos também. Às vezes a gente não pode, a gente liga para o outro. Ô, Derban, você pode levar a água do seu Onofre aí? E um leva, daqui a pouco no outro dia o outro leva. Todo mundo amando e cuidando dele. Ele não tinha isso. Olha que bênção. E a gente pode fazer isso pelos nossos irmãos aqui também. Isso aí não acontece só na Bahia, não. Isso pode acontecer aqui. O Senhor quer usar a sua vida. Às vezes tem alguém que precisa de uma coisa tão simples, uma água. Você pode mostrar o amor de Jesus com uma necessidade básica de alguém. E você leva a esperança que é Jesus, levando essa necessidade, né? Suprindo essa necessidade. Pode passar. Olha só, meus irmãos.
Quantas pessoas além do seu Onofre foram batizadas? Chegamos em 2020, 2021, realizamos esses batismos, pode passar. E aí, iniciamos o projeto com os embaixadores do rei. Aí os embaixadores do rei, geralmente, são os filhos dos crentes da igreja, né? Mas nesse caso, não tinha crente na igreja, não tinha filhos dos crentes. Então, o que a gente fez? Pegou os meninos da rua. Quem é que gosta de futebol? Todo menino gosta de futebol, né? É raro você achar um que não gosta. Então, os meninos tudo, eu jogo futebol, eu gosto e tal. Então, todo sábado, meu esposo reúne os meninos para jogar futebol. E aí, antes do futebol, tem a palavra de Deus sendo pregada para esses meninos. E aqueles princípios do que é ser um homem de verdade. Ensinando para aqueles meninos, para que eles não entrem nas drogas, para que eles não entrem no caminho mau, mas para que eles sejam um homem íntegro, que trabalhe, que sustente sua família. Então eles vão falar, meu esposo fala sobre os princípios. Aqui tem muito menino. Quantas coisas não dá pra gente fazer com esses meninos? Ensinar os princípios. Não precisa ser o craque do futebol, não. Meu esposo não é famoso, joga futebol. Não, só precisa estar disponível para ser usado pelo Senhor. Pode pensar. E aí eu comecei com as meninas também. Essa menina é a Cássia. Essa menina aqui do lado. Conheci a Cássia. Comecei a fazer estudo bíblico com ela. E aí eu perguntei, Cássia, você deseja entregar a sua vida para Jesus? Ela falou, eu quero, tia. Eu quero realmente ter um compromisso, porque minha família toda é da igreja, mas é católico. Mas eu não sinto que eu ainda tenho esse compromisso com Deus. Eu quero assumir esse compromisso. E aí a gente começou a ir, mas os pais dela não deixavam ela ir para a igreja. A gente fazia os estudos online, pelo celular, mas os pais dela não deixavam ela ir para a igreja. E aí, orando, a gente começou a orar, Senhor, toca no coração dos pais dela, que eles liberem ela para ser parte ali da Igreja Batista da cidade. Vocês estavam orando, só que vocês não estavam orando nome, falando Cássia, mas vocês estavam orando para o avanço da obra missionária no sertão, para que Deus pudesse alcançar o Brasil. E essa oração chegou na família da Cássia, na vida da Cássia. E aí, pode passar, quando nós iniciamos o ministério com jovens, que foi uma quinta jovem que a gente começou, vamos começar a quinta jovem. Numa dessas, a Cássia chega. Toda quinta eu chamava a Cássia. Sabe aquela pessoa que você fica convidando? Aí tem uma hora que você para de convidar, porque você já está toda semana falando e a pessoa nunca vai. Aí você já fica até meio sem graça, assim, né? Vou dar uma pausa. Vou deixar ela respirar um pouquinho. Foi o que aconteceu comigo. Eu chamava toda semana. Aí ela nunca podia, a mãe não deixava. Ah, então, deixa ela quietinha um pouquinho, vamos só orar. Deus, na hora certa, o Senhor traz ela. E aí, de repente, num dia desses, Cássia chegou. E aí a gente glorificou a Deus. Senhor, muito obrigada que a Cássia veio para o culto. Mas nunca mais ela parou de ir para o culto, gente. Eu brinco com ela assim, ó. Mulher, tu vai querer morar na igreja daqui a pouco. Porque a Cássia não falta nada mais. Os pais dela deixaram ela agora ser parte da igreja. E aí, parece que ela quer morar na igreja. Eu falo com ela assim, mulher, você quer fechar, quer abrir. E glória a Deus por isso. Porque o Senhor tem movido os corações. Pode passar. E aí, meus irmãos, esse ano tivemos o primeiro mês dos jovens. A igreja que estava fechada, estava morta. Placa de aluga-se. Não ia ser o quê? Podia ser qualquer coisa. Podia virar uma academia, um bar. Mas Deus tinha um plano, um propósito para aquela igreja. A igreja não tinha membro nenhum. E esse ano, 2020, nós começamos. E esse ano, 2022, olha quantos jovens e adolescentes. Olha quantas pessoas. Pessoas essas que muitos já entregaram a vida para Jesus, outros estão envolvidos na igreja, mas ainda não tomaram a decisão. Nós precisamos orar. Amém? Para esses jovens serem alcançados. Pode passar. E aí, Ministério com Mulheres, iniciamos esse ano também. Pode passar, que meu tempo já acabou aqui. E aí, olha só, nós tivemos a formatura das Mensageiras do Rei. O grupinho das Mensageiras do Rei é o grupo só das meninas, de estudo bíblico,
de conhecimento da palavra de Deus e tem uma formatura. E olha quem estava na formatura. Essa menina de cabelo curtinho assim, ó, é a Cássia. Tá com cabelo diferente, mas é ela mesma. A Cássia estava lá na formatura, porque ela fez toda a etapa, a primeira etapa, todas as tarefas. E ela estava com a presença da mãe dela. A mãe dela com ela lá, agradecendo a Deus. A minha filha está aprendendo da palavra de Deus. Olha que coisa linda. Não podia ir para a igreja, mas agora, ó, a mãe dela estava lá junto com ela. Pode passar. Vocês oraram pela carreta do sertão. E não só oraram, mas investiram na carreta. Quando vocês fazem a campanha de missões, todo ano, vocês investem nos projetos de missões nacionais. Um dos projetos é a carreta. Essa carreta que leva atendimento odontológico, atendimento médico para o sertão. E aí a pessoa chega para mim e fala assim: Joyce, vocês trouxeram essa carreta aí, mas quem foi que bancou para... Quem pagou essa carreta aí? Porque essa carreta é muito grande, parece que foi muito caro para fazer isso. Foi as igrejas batistas do Brasil inteiro. E a pessoa para mim, olha para mim e pergunta: mas por que vocês fazem isso? Por que vocês investem o dinheiro de vocês nisso? Para chegar na gente? E aí a gente leva o amor de Jesus, porque Jesus te ama. É só Jesus mesmo, meu irmão, para fazer. A gente dá o material do almoço, aí a igreja faz o almoço e a igreja mesmo que compra o almoço. Vocês já viram isso? Nas igrejas? Aqui faz essas coisas, amém? Você dá o material e você mesmo compra o que você contribuiu. E você faz. Isso é uma coisa normal? Isso aí não é normal, não. Isso aí é coisa só de crente. Que é Deus que faz essas coisas. Nós não somos normal, não. E a gente mesmo investe, a gente mesmo compra. Por quê? Porque a gente entende que os nossos recursos são de Deus. E a gente precisa alcançar vidas. Esses sertanejos, muitos deles, ó, quanto tempo fila de espera para ser atendido? Aí ele chega para mim: poxa, vocês trouxeram isso pra gente, obrigada. E vocês oraram, ó, a igreja que era mal falada na comunidade fechou a rua com mais de 300 pessoas, ouvindo que só Jesus Cristo salva. A igreja ninguém queria entrar, mas olha quantas pessoas paradas ali na frente da igreja, ouvindo a palavra de Deus. Pode passar. E aí, olha só, a Cássia entregou a vida para Jesus. Os pais começaram a deixar ela para a igreja. E esse ano ela tomou a decisão do batismo. A Cássia foi batizada. E olha quem estava do lado dela: o pai e a mãe dela. Alegres, porque a filha tomou a decisão de caminhar com Jesus. E eles estavam lá para prestigiar esse momento. A Cássia, a Letícia, o Tiago, todos entregando a vida para Jesus, sendo batizados. Isso é o poder de Deus. Isso é o que Deus faz através da nossa oração. Nós precisamos orar mais. Não é a Joyce e o Gabriel que tem um bom argumento, são ótimos missionários. Olha como eles têm uma estratégia. Que estratégia? A gente não sabia nem o que fazer quando chegou lá. Não tínhamos ideia do que a gente ia fazer. E Deus foi fazendo. E a gente foi participando da que Deus estava fazendo. Pode passar. E olha só, aquele PGM que começou lá com os pais das crianças, pequenininho. Olha quantas pessoas a gente começou a reunir. Muita gente. E como tinha muita gente, todo mundo queria falar. Imagina, 28 pessoas nesse dia aí. Aí a gente faz uma pergunta, contar uma experiência. Aí 28 experiências. Quando que ia terminar esse PGM? Esse PGM demorava e nunca que acabava. E aí, ó, vamos multiplicar. Tá com muita gente, vamos multiplicar esse PGM. E aí, ó, o de cima ficou como PGM Alfa, que foi o primeiro, só dos adultos. E esse de baixo aqui, ó, o PGM 316, só dos adolescentes e dos jovens. Então, olha quantos jovens. E aí, quem vocês acham que ficou como líder do PGM jovem? Errou o nome. A Cássia, é a Cássia, moço. Eita, falou Letícia pensando na Cássia. Pode passar. Olha só, a Cássia, pode passar?
a Cássia ali, ó, junto com a Ruth, as duas, ou a gente orando pela vida delas. Então, ó, ela entregou a vida para Jesus, a gente começou a trabalhar, ó, você é uma líder, você pode fazer muito mais para a obra de Deus. Se depender só da Joyce e do Gabriel, imagina, a Joyce e o Gabriel canta, prega, aí fica na mídia e é líder das mulheres, líder dos homens, líder dos adolescentes, líder... Vai dar certo? Vai conseguir? Uma hora a gente vai morrer de cansaço, de estresse. A gente precisa fazer líderes. E é isso que está acontecendo. Eu estou aqui, meu esposo, e o PGM acontece lá. A Cássia está fazendo o PGM. A outra irmã, a Zilma, está fazendo o PGM dos adultos. O culto de domingo está acontecendo, sem a Joyce e o Gabriel. Eles estão se virando. Um limpa a igreja, o outro fica na portaria, o outro toca a bateria, o outro canta. E assim vai. Um dirige o culto. E as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque a igreja somos todos nós. Pode passar. E olha só, meus irmãos, Deus está abençoando a minha família também, ó. Está multiplicando no campo e está multiplicando na nossa família também. Ó, tá chegando um missionáriozinho aí para abençoar o campo missionário, fazer aquela bagunça, abençoar e trabalhar junto com a gente. E a gente fica muito feliz de compartilhar isso com vocês. Estou esperando. Agora eu já sei o que é. Que eu descobri sábado, que vai ser um menino, vai ser o Natan. O Natanzinho, vai ser aí um homem de Deus. E nós oramos para que essa igreja aqui, tão alegre, eu sentada ali, louvando ao Senhor e vendo os irmãos aqui louvando. Que coisa maravilhosa, vendo a alegria, louvando a Deus. E é isso que eu oro para que a Batista da Cidade seja assim também. Uma igreja que louva com alegria, com amor, com paixão ao Senhor. E eu oro para que eu e minha família também sejamos essa referência, né? De uma família que louva o Senhor com alegria, que serve ao Senhor com toda força e intensidade. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé para a gente estar orando. E que você possa orar por mim, pelo bebê, pelo Gabriel, pela Igreja Batista da Cidade, pela Cássia. Amém? Para que toda a família da Cássia possa entregar a vida para Jesus, para que todos aqueles adolescentes possam conhecer Jesus. Feche seus olhos nesse momento. E que você possa orar por alguns pedidos de oração nesse momento. Nós estamos num culto de oração e existem alguns pedidos específicos que nós temos. Nós precisamos de mais intercessores, pessoas que se comprometam a orar pela Joyce, pelo Gabriel, pelo campo de Barreiras. Nós precisamos de mais parceiros através do PAN, que é a adoção missionária, a adoção mensal. Nós precisamos de oração para que Deus abençoe, para que a gente consiga um carro missionário. Nós temos uma motinha missionária, mas agora vai vir o Natan. Então nós precisamos orar ao Senhor para que Deus abençoe, nós tenhamos um carro missionário, para que a gente entre na roça, entre na zona rural e comece a compartilhar de Jesus naquela zona rural que não tem nenhuma igreja, nenhuma presença ali do evangelho verdadeiro. Que o Senhor possa abençoar. Nós temos essas necessidades. Que você possa orar por essas nossas necessidades nesse momento. Senhor Jesus, obrigada por essa igreja tão alegre, Senhor. Uma igreja missionária, uma igreja que está nesse processo também, assim como a gente está vivendo lá em Barreiras, uma revitalização. E eu oro para que o Senhor toque nos corações desses irmãos que aqui estão, irmãos comprometidos com a sua palavra, irmãos que querem servir ao Senhor. Eu oro para que o Senhor enche o coração desses irmãos com o propósito que o Senhor tem para a vida deles. Aqui nesse bairro, Senhor, tem muitas pessoas para serem alcançadas aqui. Tem muita criança que precisa conhecer do amor de Deus. Tem muitos meninos aqui, Senhor, perdidos, que precisam de uma pessoa que
conhece a palavra e que vai se colocar à disposição. Eis-me aqui, Senhor. Pode contar comigo para alcançar esses meninos aqui do bairro, para fazer uma escolinha de futebol aqui nesse bairro, Senhor, e falar de Jesus para esses meninos. Uma irmã que se coloca à disposição dizendo assim: eis-me aqui, Senhor, para alcançar essas meninas que estão aqui perdidas nesse bairro, Senhor, sem conhecer a verdade. Pode contar comigo, meu Deus, para reunir as meninas aqui e falar de Jesus para elas. Senhor, levante homens e mulheres nessa igreja, ainda que existem poucos membros ainda, Senhor, mas existem pessoas disponíveis para fazer sua obra. Use esses irmãos que aqui estão para que possa multiplicar, Senhor, multiplicar discípulos, cada um da sua forma de falar, do seu jeitinho de ser, mas o Senhor quer usar cada um da sua forma. O Senhor, não há limites para o seu poder, Senhor. Não existe, eu não sei falar direito, eu sou novo demais, eu sou velho demais. Não existe isso para o Senhor. O Senhor quer usar da forma como nós somos. Use esses irmãos aqui, Deus, para que junto com o pastor e a sua família, eles possam alcançar todas essas pessoas aqui ao redor. Que seja uma igreja relevante nesse bairro, uma igreja de referência, onde as pessoas olham, passam e falam assim: aqui tem pessoas que eu posso contar. Quando eu preciso, eu posso contar com essas pessoas. Aqui prega a palavra de Deus de verdade. As pessoas vivem a verdade, vivem realmente o amor de Jesus nessa igreja. Deus, enche com a sua presença essa igreja, Jesus. E que, Deus, ano após ano, eles possam experimentar a multiplicação de discípulos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós te oramos e nós te agradecemos por esse momento. Amém e amém. Amém. Irmãos, tem o meu contato aqui. Depois, se o pastor puder passar no grupo, de repente, tá, pastor? Meu WhatsApp, meu contato, para que você, se você quiser receber notícias do campo, eu quero receber as notícias que está acontecendo lá em Barreiras. Se você quer, você pode mandar uma mensagem para mim, viu, pastor? O senhor, inclusive, já vai entrar na minha lista de transmissão e eu vou colocar o seu contato na minha lista, e toda semana eu vou mandando fotos. Essa semana uma pessoa aceitou Jesus, aí eu vou mandar a foto para você se alegrar junto com a gente. Amém? Amém. Obrigada, pastor. Amém. Amém. Após essa mensagem, né? Quantos aqui saíram daqui abençoados, radiantes com que Deus é capaz, é poderoso de fazer infinitamente mais. Amém? Vamos estar cantando, Senhor, entregue sua vida, tudo isso que foi falado, como é grande a obra e como são poucos os ceifeiros, né? E os ceifeiros que Deus tem levantado, a Joyce, o Gabriel, agora o Natanzinho que está chegando, que coisa linda. Que Deus possa estar abençoando e que Deus possa estar levantando mais, vamos estar orando. Mas Deus já tem a Joyce, Deus já tem o Gabriel, Deus já tem o pastor Jovelino, mas Deus quer levantar outros aqui. Você que nos assiste, Deus quer levantar a Cláudia, o Sérgio, o Isaac, o Sidney, o Claudeci, o João Márcio, todos os irmãos conforme Ele já tem levantado, amém? Vamos cantar: Senhor, sonda-me, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, amém? Que possamos estar sempre nos preparando, sendo prontos para a obra do Senhor. Sonda-me, Senhor,
você que acompanhou o nosso culto também, que foi transmitido. Também está conosco o Gabriel, missionário, esposo da nossa irmã Joyce. E como, né, diz o ditado, soldado no quartel quer serviço. Faz favor, irmão, vem orar para nós encerrarmos o nosso culto. Ele não estava aqui, estava pregando lá no pastor Gildo, lá no Bom Retiro. Nós dividimos o casal só por uns minutos, né? Ele pregou lá e ela pregou aqui. E ele veio aqui e está indo com ela. Nós vamos estar orando aqui para o encerramento do nosso culto. Obrigado, tá, meu irmão, por estar presente. Obrigado por ter permitido a sua esposa estar conosco. Estou com a voz um pouco ruim, mas vamos ficar de pé. Oremos. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos. Obrigado por tudo que o Senhor falou através da vida da Joyce, daquilo que o Senhor ministrou nessa noite. Abençoa as nossas vidas, nos leva para casa em paz, guardados pelo Senhor, Pai, e que venhamos viver os propósitos do Senhor nas nossas vidas. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Desculpa aí. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo, esteja com toda a igreja que ama e aguarda a vinda de Jesus. Toda a igreja possa ser triunfantemente. Amém. Oração silenciosa, estamos encerrando o nosso culto de hoje. Deus abençoe a todos. E domingo, nosso culto dominical, convidando os irmãos para estarem presentes. Deus abençoe.